Irmãos e irmãs, nós já algumas segundas-feiras nós temos falado sobre oração, vocês lembram? Aqui, Mário, a primeira vez, né, que nós nos encontramos, não? Então nós lemos na palavra de Deus, vocês se lembram onde? Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. É um pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus estava orando. A Bíblia diz assim, que uma distância de uns 30 metros, a Bíblia na versão antiga fala assim, da distância de um tiro de pedra, pá, mais ou menos uns 30 metros, Jesus saiu de perto dos discípulos e foi orar. Jesus foi um homem de oração. No Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais registra Jesus orando. E aí Jesus foi orar e os discípulos viram Jesus lá orando. Quando Jesus terminou, eles fizeram um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Aí falaram, será que eles não oravam antes? Não, ensina-nos a orar assim, igual o senhor estava orando lá. Como? O senhor passou um tempão lá orando, o que o senhor falava? Porque às vezes a gente vai orar, a gente fala tudo assim em 2 minutinhos. E a oração nossa não é organizada. Então, às vezes a gente não... O que a gente vai pedir? O que vai ter na nossa oração? Para a gente evitar ficar repetindo, né? A Bíblia diz assim, para a gente evitar as vãs repetições. Então, como que a gente faz? Aí Jesus falou, olha, quando vocês orarem, orem assim. E deu um modelo. Então a gente pode até recitar o modelo que ele deu. Eu acho que todos nós sabemos recitar o modelo. Vamos recitar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós sabemos de cor, desde que nós somos pequenininhos, graças a Deus. Alguém ensinou isso para nós, né? Eu aprendi isso quando eu era criancinha. Mamãe me ensinou. E eu rezava o terço, Pai Nosso, 10 Ave Maria e um Pai Nosso, todo dia. E eu rezava, aprendi. Eu agradeço a Deus pela minha mãe que me ensinou a crer em Deus. Mas aí eu cresci e eu queria ser não só religioso. Um dia eu vi uma Bíblia, eu era coroinha do padre, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Era religioso. Graças a Deus, eu louvo a Deus por aquele tempo que meu pai e minha mãe despertaram meu coração ensinando que existia um Deus, né? Mesmo dentro da limitação deles. Eu louvo a Deus por aquele tempo. Mas aí um dia eu vi uma Bíblia sagrada. O que é isso aí? Já era religioso há muito tempo, mas não conhecia. Falei, não, isso é a Bíblia. Bíblia? A palavra de Deus, mas eu não tenho uma. E eu era um adolescente. Quando eu fui, a primeira vez, eu entrei lá na igreja presbiteriana central, há muitos anos, na década de 70. Aí eu vi uma Bíblia lá, eles deixavam a Bíblia lá para o povo usar, eu falei assim, eu vou levar uma para mim. Eu sabia que não podia não. Adolescente, eu falei, tanta Bíblia que eu vou levar uma. Peguei aquela Bíblia e levei para mim. Escolhi uma mais parecida com carinha de adolescente, assim, uma pequenininha. Toda vez que eu abria aquela Bíblia, caía em Mateus capítulo 5, dizendo assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Tem que ser no velador para iluminar toda a casa. Eu, credo, não entendi nada. Deixei, não entendia nada. Punha aquele livro lá. Aí outro dia eu pegava, vou ler um pouco mais desse tal da Bíblia aqui. Abria, adivinha onde caía? Vós sois a luz do mundo. Eu falo, mas só tem isso nessa Bíblia. Olha o Espírito Santo já trabalhando no meu coração para mostrar que aquela luzinha, aquele adolescente, ia iluminar toda a casa.
Porque lá em casa era uma bagunça, irmãos. Era uma opressão. Apesar de sermos religiosos, papai se envolveu com o ocultismo e nós sofremos muito. Até um dia que eu tive contato com esse livro, a Palavra de Deus. Aí eu percebi que não era só ser religioso, a gente tinha que se relacionar com Deus. E comecei a ler a Palavra de Deus. Então, naquela época, eu rezava o Pai Nosso. Agora eu aprendi a orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, a gente pode repetir, mas ele é um modelo de oração. Para fazer essa roupa que você está vestindo, alguém teve que fazer um modelo. Desenhou no papel, fez um modelo. Entregou para a costureira, ela pegou o pano, fez lá o molde, tudo certinho, foi para a máquina, costurou, e aí ó, você está vestido. O Pai Nosso é um modelo de oração. Quando você for orar, você tem que usar o modelo. Aí eu não posso repetir? Pode, já falei. Mas o bom mesmo é você usar o modelo para poder fazer a sua oração. Porque na oração que Jesus ensinou, no modelo, às vezes não está falando coisas pessoais nossas. Então ele vai usar aquele modelo para poder colocar a nossa história nessa oração. O nome do meu filho, o nome da minha filha, o trabalho, o serviço, a doença que eu estou enfrentando, o tratamento, onde eu vou colocar? Nesse modelo de oração. Então nós vimos lá. Vou repetir o que nós já vimos nas 2 segunda-feiras para trás. Então quando Jesus ensinou esse modelo, em primeiro lugar ele ensinou a gente fazer o quê? Adoração. Por que a gente sabe? Porque a primeira parte diz assim, ó, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que Jesus está ensinando? Que o nome de Deus é santo. Pai, santificado. Pai, o seu nome é santo. Pai, o seu nome é separado de todo nome. Pai, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Então a gente começa a orar glorificando o nome de Deus. Amém? Então você vai orar, fala, eu vou orar. Você separa um tempo para orar. Porque para orar tem que tirar tempo. Ah, eu vou fazer comida aqui e vou orando ao mesmo tempo. Tudo bem, mas não tem jeito de você só orar, não. Tem que estar cozinhando. Ah, eu gosto de orar quando eu estou caminhando e estou orando. Bom, isso é bom. Mas não tem jeito de você só orar, não, sem estar caminhando uma hora. Então a gente precisa separar um tempo para orar. Dar prioridade na oração. A gente separa tempo para tudo, não separa? Às vezes tem gente que separa, por exemplo, quem gosta de futebol, separa um tempão para ficar assistindo futebol. Tudo bem. Quem gosta de assistir um filme, separa um tempo para assistir um filme, não é? Quem gosta às vezes de ler um livro, separa um tempo para ler o livro, para ver o jornal. Não dá para separar um tempo para orar, não? Então a gente precisa separar um tempo para orar. Porque a oração não é só conversa com Deus. Nós aprendemos que a oração é o quê? Vocês lembram? Relacionamento com Deus. Ninguém conhece ela, Mário, como você. Concorda? Quantos anos vocês estão casados? 7 anos. É o Mário e a Dira. Eu vou aprender, Dira. É com R? Dira? É com D-I-R-A-N. Diran. Ó. A Diran. Depois eu vou perguntar para vocês o nome dela. Não vou perguntar para mais não. Diran. Eles estão casados, a Diran e o Mário, há 7 anos. Estão juntos aí. Alguém conhece o Mário melhor do que a Diran? Por quê? Porque os dois eles se relacionam tanto que tem, ó, 2 ou 3 filhos? 2 filhos. Eita relacionamento! Mas é isso que a palavra de Deus quer ensinar. Quanto mais nós relacionamos com Deus, mais nós vamos o quê? Conhecer a Deus. Diga, conhecer a Deus. Você não conhece uma pessoa se você não se relacionar com ela. Eu posso saber seu nome, estou fazendo força para isso, você vai guardar o meu, mas o nosso relacionamento é muito
muito distante. Então não é só saber o nome de Deus, fazer um culto, ir num pequeno grupo como esse. A gente precisa relacionar com Deus. Então no relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus, nós vamos começar adorando a Deus. Em segundo lugar, nós já vimos, o que nós vamos fazer? Submissão. Por quê? Porque no modelo diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Olha só o que você está pedindo. Deus, faça a sua vontade na minha vida, reina sobre a minha vida. Aí nessa hora, Senhor, me ensina a sua vontade. Qual a vontade do Senhor? Pai, faz a sua vontade nesse tratamento médico que eu estou fazendo. Realiza a sua vontade, esse médico que passou essa receita, que eu vou lá no médico. Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Deus, eu mudo de serviço ou não mudo? Pai, faz a sua vontade. Deus, faz a sua vontade na vida do meu filho. Ele está pensando em mudar de casa. Pai, faz a tua vontade. Então, submissão. A melhor coisa que a gente faz é submeter a nossa vida à vontade de Deus. Por quê? Por quê? Por que a vontade dele e não a minha? Por quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. E a sua? Fala a sua. A minha é complicada, cheia de dúvida. E eu acho que é melhor eu não fazer a minha vontade. É melhor a gente confiar tudo à vontade de Deus. Já viu tanto que a gente erra? Você já errou alguma vez? Não, vocês nunca erraram, não. Tudo, olha, cheio, ó, tudo as auréolazinhas. Nós erramos. E quando é que a gente erra? Quando a gente toma uma decisão por nossa própria conta. É um risco. Um risco. Então você tem uma decisão para tomar, o que você tem que fazer? Consultar Deus. Orar, jejuar. Não toma decisão assim no toque de caixa, não. É fria. Não, mas tem que ser agora, decide agora. Você tá, então tá bom, deixa eu assinar aí. Opa! Não, pera, eu preciso de um tempinho. Pra quê? Eu preciso consultar o meu advogado. Amém? O que diz a Bíblia, 1 de João capítulo 2? Jesus é o nosso advogado. Fala, não, eu preciso de um tempo. Eu preciso orar a Deus e eu vou orar, vou jejuar e depois eu respondo isso aí. E nem sempre o que nós queremos é a vontade dele e não é o melhor caminho. Geralmente não é. Pode ser que a gente acerte, mas pode ser que a gente erre. Como a nossa vida não é uma loteria esportiva, é bom a gente consultar a Deus, amém? Então foi isso que Jesus ensinou no modelo de oração no segundo lugar. E no terceiro lugar? Vamos lá no modelo. Petição. Dona Aparecida guardou tudo. Adoração, submissão e petição. Vamos lá no modelo para ver se é petição mesmo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é petição? Petição de quê? O pão. O que significa o pão? Olha só que interessante. A Bíblia não está dizendo para você pedir o que você quer e Deus não. Deus não é um gênio da lâmpada, não. Você esfrega assim na Bíblia 3 vezes e sai um gênio, você fala, ele fala, pode pedir. Eu não. Mas não é não. Não é não, porque a gente não sabe o que é certo. Pedir o que a gente precisa. Pão é sinal de necessidade.
Por isso que uma pessoa quando vai pedir, fala assim, ô, me dá um dinheirinho para comprar o quê? Se a pessoa chegar para você e falar assim, ô, me dá um dinheirinho aí que eu quero comer um churrasco. Aí você fala assim, um churrasco? Não, vou te dar um dinheirinho, mas vai dar para você comprar só um pão. Quem está com fome, um pão é uma bênção. Uma pessoa que está com fome mesmo, o pão é bom. Ele vai ficar agradecido, não vai? Por que Jesus ensinou a gente a falar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porque o pão é sinal de necessidade. Então nós devemos pedir a Deus o que a gente necessita. Se você não precisa, não peça, porque Deus não vai ouvir. Está na Bíblia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos seus deleites. Deus não vai ouvir. Deus não tem obrigação de cumprir os nossos caprichos. Deus é um Deus que sabe e promete suprir as nossas necessidades. Tem outro segredo aí, dona Aparecida, na petição. Além de Jesus estar ensinando no modelo que nós devemos pedir aquilo que nós estamos necessitando, ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia. Tá vendo? Isso significa o quê? Que a gente pede para Deus aquilo que a gente necessita hoje. Lembra da história lá do Velho Testamento? Quando o povo estava no deserto? O povo começou a dizer, nós estamos morrendo aqui no deserto. Aí Deus mandou para eles comerem lá no deserto o quê? Você já leu na Bíblia? Mandou para eles um negócio chamado maná. Sabe o que significa maná? O que é isso? Não tem nome não. Significa que é isso? Fala, o que é isso? Maná. Porque quando o povo foi de manhã, Deus falou para Moisés, olha, eu vou mandar o pão que o povo está querendo, vai vir pão do céu. O povo, o que é isso? Deus no deserto não tem nem para dar, vai mandar pão. Quando eles acordaram, tinha uma sementezinha assim adocicada, aquilo parecia um coentro, um negócio maravilhoso. As mulheres podiam pegar aquilo e fazer farinha, fazer pão, Mas de onde veio isso? Quando o povo viu aquilo, eles perguntaram assim, Moisés, maná, que é isso? Maná significa o que é isso? Não tem nome. Literalmente no hebraico o que é isso? Moisés falou assim, é isso, é o pão que vocês pediram. Só que tinha um detalhe, eles tinham que pegar aquele maná e não podia pegar para o dia seguinte. Deus falou assim, vocês pegam só o que for necessário. Então se tem 3 pessoas lá na sua casa, você pega 3 litros e leva. Amanhã você pega os 3 litros de novo. Mas uns caras igual eu assim. Você entendeu, né? Que gosta de comer pão. Quando sentiu o gostinho daquele maná, falou assim, 3 litros? Eu vou pegar 5. Ele levou 5. Os outros 2 que levou, a Bíblia diz que ficaram podres. Deus falou, você vai pegar o suficiente para o dia. O pão nosso que cada dia. Olha só, irmãos. Sabe o que significa isso, mano? Dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Quando você diz, Senhor, o pão nosso de cada dia, dá a bênção hoje, Senhor. Não é para eu acumular. Eu quero que o Senhor atenda minhas necessidades quando? Dia após dia. Quem é que tem sustentado sua vida?
dia a dia, Ele tem guardado a nossa vida. Amém? Está vendo o que significa o modelo de oração? E em quarto lugar, vamos lá no modelo. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, submissão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que significa isso? Confissão, diga. Confissão. Ai, agora chegou a hora. Depois que a gente pede a Deus, no modelo que Jesus ensinou, a gente confessa os pecados. Tá vendo? Alguém até fala assim, não, vamos confessar o pecado antes, porque a hora que a gente for pedir, Deus atende. Olha tanto que a gente, nós somos custosos, né? A gente quer negociar com Deus. Sabe por que no modelo de oração Jesus ensina a gente pedir para depois pedir perdão? Para a hora que a gente for pedir perdão, a gente entender que o que a gente pediu, a gente não merece. Porque logo após ter pedido a bênção, nós vamos dizer o que para Deus? Eu sou um pecador. Se o Senhor não der, eu estou até entendendo. Por isso que a gente confessa os nossos pecados. Tem que confessar os pecados. Às vezes a gente acha que o tempo perdoa o pecado. Não perdoa. Pecado tem que ser confessado. E tem que ser perdoado. Tá vendo por que a gente tem que separar um tempo de oração? Entrar para o quarto, fechar a porta. Porque nessa hora a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados. Uma mentira que nós falamos. Vocês sabem o que é pecado, né, gente? Um pensamento que nós não deveríamos pensar. Uma palavra que nós não poderíamos ter dito. Às vezes a gente fala mal dos outros. Isso é um pecado, chama maledicência. Às vezes nós pecamos até quando nós estamos dormindo. Tanto que nós somos pecadores. A gente fala mal dos outros. Gente, sai da nossa boca palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra feia, xingamento, palavra imoral. Estava assistindo, Mário, um pouquinho de jogo ontem. Aí a torcida começou a xingar o técnico. E antes tinha mostrado assim a torcida, tinha criança, até bebê, eu vi um bebê. E eu não tenho coragem de falar para vocês aqui o que estavam falando lá. Palavra torpe, xingamento. Aí, na nossa casa a gente tem que tomar muito cuidado, porque as palavras ruins, amaldiçoadas, elas atraem maldição para a casa da gente. Uma vez eu vi estava uma pessoa endemoniada. A hora que nós fomos orar para ela ser liberta, ela falava aquele nome mais feio. Nossa, desgraça. Quantas vezes a pessoa fala isso assim, ó, fica invocando dentro da casa? Isso está invocando demônios. Então, no modelo de oração que Jesus ensinou, Ele ensina nós a confessarmos os nossos pecados. Senhor, me perdoa, Senhor, pelos pecados que eu cometi. Às vezes o pecado do adultério, às vezes o pecado da fornicação. Qual que é a diferença do adultério e da fornicação? O adultério, a pessoa está casada e se relaciona com o outro. Se chama adultério. E a fornicação? Quando é solteiro e tem relacionamento sem ter compromisso. É fornicação. Isso é pecado. É o que mais tem, mas é pecado. A palavra de Deus diz que Deus criou o sexo, que é uma bênção, para ser desfrutado onde? No casamento. Se a pessoa quer viver como se fosse casado, então tem que casar. O casado pode viver como se fosse solteiro? Pode. Casou. Olha o Valdivino aqui, ó. Quantos anos casado? 47. 47. Estou chegando lá, estou 41.
tem que viver como casado. Casou, agora ele tem que obedecer, Dona Maria. Casou, ué. Tem que obedecer, ué. Não pode fazer o que ele quer, não. Ele agora tem dono. Mas vocês não concordam, não? E agora a Dona Maria casou, ela não pode viver de qualquer jeito, não. Ela tem que obedecer o seu avô de vida. Casou, gente. Agora deve satisfação. Coloca até uma aliança no aqui, ó, eu estou comprometido. Então a gente precisa confessar. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, quem completa? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Tem que ler a Bíblia. Porque na hora que você vai orar, se você tem um conhecimento da Bíblia Sagrada, isso vai te ajudar a orar. Então, a hora que chega essa hora do modelo de oração, você confessa os pecados. O quarto tópico do modelo de oração que Jesus ensinou. Então vamos repetir até aqui para a gente ver se já guardamos. Primeiro, Dona Aparecida, adoração, submissão, petição, confissão. Vamos voltar agora para o modelo. E agora, no modelo? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair, mas livra-nos do mal. Em quinto lugar, nós vamos pedir para Deus proteção. Isso é muito importante. Essa hora, na hora da oração, é uma luta espiritual. Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Começa a repreender o mal. Senhor, eu repreendo o mal, as armadilhas que andam me fazendo. Sabia que existem armadilhas espirituais? Você não pode ser ingênuo. Você não está num parque de diversão. Tem gente que não quer o seu bem. Tem gente que deseja o seu mal. Não, pastor, o que é isso? Todo mundo é bonzinho, é? Tem gente que tem inveja de você. Jesus ensinou no modelo da oração: livra-me do mal, livra-me do maligno. Nessa hora a sua oração pega fogo, porque você vai se levantar como um soldado. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo o mal na minha casa, eu repreendo o mal no meu filho. Vai lá, põe a mão na cabecinha da criança. Senhor, abençoa meu filho, livra do mal, livra do maligno, porque ele é mau, é ele que está por trás de toda essa maldade. E você não vai defender sua casa? E como é que você vai defender sua casa? Tem que ser com oração. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz que tem uma luta espiritual e nós precisamos ter a armadura de Deus. Você tem a armadura de Deus? Quem tem a armadura de Deus? Levanta a mão aí, quem tem a armadura de Deus? Então eu vou fazer um teste para ver se você está com ela aqui agora ou não. Quero ver. Então você vai responder: o que é o capacete? Hã? Mas agora nós estamos falando. Você diz que a armadura de Deus tem um capacete. O capacete, olha lá, ó. Olha lá. Fala, Mário, alto. O capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação. Então, se você não tiver em Cristo Jesus a salvação, não entregou sua vida a Cristo ainda, não tem relacionamento com Deus, você está sem capacete. É facinho, é só dar na muleira. O inimigo, uma pancadinha dele na sua muleira, assim, pum. Ele é inimigo, Agora, se você está com o capacete, Efésios 6,10, o capacete da salvação.
Muito bem. Vamos ver mais. Vamos ver se você sabe vamos ver se mais gente sabe. Capacete da salvação e a couraça. Hã? Quem falou? Couraça? A couraça da justiça. Opa, isso é importante, hein? Guardar o peito, guardar o coração. A couraça da justiça nos guarda dos sentimentos errados. Guarda o nosso coração. A couraça da justiça. A palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa justiça. Nós somos justificados na fé em Cristo Jesus. Ok, mas o soldado não tem só capacete e couraça. Ele tem que ter um escudo. Hã? Ainda não. Qual que é o escudo? Escudo da fé. É a fé. Por que serve o escudo? O inimigo joga um dardo, você vai... Joga outro, você... Você se defende. A Bíblia diz assim, ó, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele joga assim, pá, pá. Mas o capacete, não é só isso, tem mais coisa para o soldado, capacete, couraça, escudo e o cinto. Cinto da verdade. E os pés? O evangelho da paz. Só a arma de defesa que a gente tem? Não. A gente precisa de uma arma de ataque. Quem concorda? Porque todas essas é para defender. O capacete, a couraça, o cinto, o calçado, tudo é para defender. O escudo da fé. Qual é a nossa arma de ataque? Uma espada. E o que é a espada? A palavra de Deus. Tá todo mundo com a espada aí. Cadê sua espada? Você trouxe a espada? Aí tá, a sua tá aqui, ó. Ela mostra a sua espada aí, ó. Olha lá. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que você vai para uma guerra se você não tem essa armadura? Responde para mim. O que vai dar? Responde. Como é que você vai enfrentar o inimigo? Por isso que Jesus ensinou: livra-me do mal. Vamos terminar. Adoração, submissão, petição, confissão, proteção e a última. Vamos lá no modelo. Isso. Por quê? Porque lá diz: livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No modelo de oração eu começo adorando e termino adorando. Se você seguir esse modelo de oração, quanto tempo vai durar a sua oração? Ah, não sei, pastor, eu acho que vou ficar orando 1 hora. Bom. Ah, eu acho que dá para orar uma meia hora desse jeito aí, sem ficar repetindo as coisas. Por isso que Jesus ensinou o modelo de oração. Por quê? Porque a nossa oração, quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa vida espiritual. Para ter um bom relacionamento, precisa ter o quê? Tempo. Tempo. Se ele não gastar esse tempo aqui, como é que nós vamos melhorar o nosso relacionamento? Tem jeito não. Tem que gastar tempo. O marido tem que gastar tempo com a esposa, tem que gastar tempo com os filhos. Senão o relacionamento fica fraco. Amém? Amém. Vamos terminar então. Fala para mim. Jesus deu um modelo de oração. Ok. Nós chamamos esse modelo de oração de quê? Oração do Pai Nosso. Podemos recitar ele? Podemos. Tem problema recitar? Não. Mas esse modelo é para a gente agora usar para a gente fazer a nossa oração. Então nós dividimos o modelo em 6 partes.
A primeira é? A segunda é? A terceira? Proteção e adoração. Traz um caderninho. Se você praticar isso, ó, eu sei que todos nós enfrentamos luta, não enfrentamos? Eu desafio você, ó, presta atenção. Ah, pastor, eu estou passando uma luta, o senhor nem queira saber. Uma luta enorme, eu acredito em você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você está enfrentando essa luta? Na força do braço? Tomando remédio? Viciando? Ficando bravo? Brigando? Você não vai resolver. Agora eu te desafio, entra para o seu quarto, fecha a porta e se relaciona com Deus. Faz isso. Você vai ver o milagre acontecer na sua casa. Por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó, bendito é o Senhor que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Por isso que Jesus ensinou. Jesus foi um homem de oração. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele quando ele estava orando. Ele venceu o inimigo quando ele estava orando. Tudo, se você ler o livro de Lucas, você vai ver que Jesus venceu coisas terríveis. E ele que era o nosso Senhor, que tinha todo o poder, ele resolveu vencer tudo através da oração. Por quê? Para que você também entendesse que você pode vencer. Porque senão nós íamos falar assim, ah, mas ele venceu o diabo, porque ele é o Deus conosco. Então ele pegou e já... Não, mas ele não venceu Satanás usando o poder que ele tinha. Ele venceu Satanás usando a palavra, a oração. Então agora ele não tem desculpa. Nós podemos vencer também, amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida.